Queridos irmãos e irmãs, eis o momento inesquecível da nossa fé. Neste momento, nós vamos meditar as 7 palavras ou as 7 últimas frases ditas pelo Senhor na cruz. Este é um momento doloroso, um momento de meditação, em que a própria natureza celebra a paixão do Senhor. Hoje é um dia em que a natureza une ao clamor dos homens e até as gotas de água desta chuva pode unir também a nossa meditação. O céu chora a perda do seu Senhor. Perda esta que também nós vamos nos alegrar com a ressurreição. 7 palavras, 7 frases que marcam a nossa fé e que caminham e que norteiam toda a vida de Jesus, que agora é sintetizada no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A morte do Senhor Jesus deve ser compreendida no contexto de toda a sua vida. Jesus passou fazendo o bem, o Senhor passou pelas vilas, curando e fazendo o bem. A todos o Senhor Jesus dava uma palavra de carinho, de afeto, de atenção. Por isso, do alto da cruz, ele olha para a multidão e dirige uma súplica ao Pai. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tamanha é a misericórdia de Jesus, que quando debruçamos sobre o Evangelho de Lucas 23, versículo 43, encontramos o Senhor misericordioso com aquela multidão. Multidão esta que era influenciada pelos grandes do povo. O projeto libertador de Jesus chocavam com a ordem vigente. Jesus, em seu projeto, ia ao encontro dos pobres, dos sofredores, e isso incomodava as autoridades religiosas e políticas, que rapidamente se articularam para calar, silenciar a voz, e usando da multidão, gritava: crucifica-o, crucifica-o. Jesus tem consciência, olhando para a multidão, que esta novamente é manipulada e padece sobre os seus líderes. Por isso ele não culpa a multidão, mas dirige: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Segunda meditação. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O carinho de Jesus e o seu projeto salvífico não deixa aquele homem na cruz sozinho, solitário. Em sua dor, Jesus mantém seus olhos fitos na sua missão de Salvador. Do mesmo modo que acolheu as mulheres e homens pecadores, acolhe agora na cruz a confissão de um dos que com ele estavam sendo condenados. Jesus, na sua inocência, também acolhe aquele homem que estava ao seu lado e lhe oferece salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso aumenta a nossa esperança. Isso nos alegra, porque Jesus na cruz nos dá a garantia de salvação. Meus irmãos, então vamos iniciar a nossa meditação da sequência. Como eu comecei meditando, a primeira palavra do Senhor é uma palavra de misericórdia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai,
Como havia já mencionado ali do lado de fora, no alto da cruz, Jesus tem consciência daquela multidão que grita. Ele não olha irado, ele não olha com raiva, mas na sua consciência de Salvador, caminhando com o povo, vendo as suas mazelas, as suas opressões, o seu modo oprimir, a opressão do povo, ele vê que o povo está sendo manipulado pelas autoridades políticas, mas sobretudo manipulado pela autoridade religiosa. O Senhor fala com autoridade. Isso incomodava os doutores da lei. Sobretudo, meus irmãos, porque alguns anos antes de Jesus, Roma havia crucificado mais de 2.000 judeus que se manifestaram, que protestaram contra a política romana. Por isso, os judeus tinham muito medo de Jesus causar novamente uma rebeldia. Por isso que domingo de Ramos, lá no Evangelho, no finalzinho do Evangelho de Lucas, que eles disseram a Jesus: Mestre, peça que os seus discípulos se calem. Mas o que Jesus disse? Se eles se calarem, as pedras... Então ele tem consciência que aquela multidão que aclama, o reconhece, que agora está pedindo para crucificar, está sendo manipulada. Ou seja, não está pensando o gesto e a atitude. E hoje, como nós vimos no Evangelho da celebração, como que eles gritam, né? Primeiro, os judeus vão fazendo aquela manobra ali por detrás, para que Roma possa crucificar Jesus. Mas a gente viu que o poder político saiu um pouco fora. A gente viu tanto com Herodes e Pilatos, ou seja, não vejo mal nenhum neste homem, mas vamos crucificar não necessariamente pelo poder político, mas porque, de certa forma, eles manipulavam ali a multidão. Por isso, uma palavra misericordiosa: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois, o olhar para aquele que foi crucificado com Jesus. A gente viu o sofrimento, o drama, a dor que é a via sacra. Nós acabamos de meditar. Quantas de nós falam assim: ai meu Deus do céu, a gente chega até a tampar o rosto, não é mesmo? Dói, incomoda em nós ver a via sacra, causa um certo mal-estar. Às vezes queremos até poupar as crianças deste sofrimento. Não vamos deixar as criancinhas ver a via sacra, porque é doloroso demais, vamos tirá-las daqui. Às vezes a gente até pensa assim. Então, Jesus, diante do seu sofrimento, ele mantém firme na sua missão. Ou seja, ele sabe que é filho de Deus, que é Deus presente no meio de nós, e é fiel ao Pai. É fiel ao Pai. E na sua missão, ele veio salvar a todos. E este ladrão, no último momento, talvez olhando para Jesus, nós poderíamos pensar que agora, na sua dor, ele não precisava ter aquele comprometimento, mas não. Diante daquela palavra daquele ladrão, ele é inocente. Nós, quando ele diz ao outro ladrão, estamos aqui, estamos sendo castigados pelos nossos crimes, mas este é inocente. E Jesus então olha com misericórdia e diz a ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no... Isso é confortante a nós, porque Jesus nos aponta a garantia de uma vida eterna, nos aponta a ressurreição que ele irá passar. Isso é confortante a nós. E meus irmãos, nós temos que ter muita clareza disso. Há entre nossa cidade, há entre nós cristãos,
Alguns cristãos que dizem que quando a gente morre, a gente fica adormecido, esperando ainda o dia do juízo para a gente ressurgir. E não. Quando nós ouvimos o texto de hoje, em uma perspectiva escatológica, sabemos que aqueles que morrem têm a esperança do paraíso. É o próprio Senhor que nos aponta isso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Padre Sebastião é o primeiro santo canonizado diretamente pelo Senhor Jesus. Podemos rezar pelo bom ladrão. Ora, ele recebeu do Senhor a salvação. Não diferente daqueles que caminharam com o Senhor. Quantas pessoas que se arrependiam, que olhavam para Jesus e Ele perdoava e falava, vai e não peques mais. Ali na cruz, Ele continua, ao último momento, ainda salvando aquela multidão. Pai, perdoa-lhes, mas também salvando aquele que está do lado. Por isso que eu iniciava essa meditação dizendo que na cruz é uma síntese de toda a vida de Jesus. A terceira meditação, a terceira palavra, tomando o Evangelho de João 19, 26 a 27, diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí, filho. Essa terceira meditação, ela é muito profunda a nós. Porque Jesus, na cruz, ainda como filho, se preocupa com sua mãe. Ou seja, Maria que disse o seu sim, que dedicou toda a sua vida àquele menino, agora vê aquele menino que ela um dia teve nos seus braços, amamentou, cuidou com tanto carinho, o seu filhinho amado, porque filho para a mãe nunca, e agora vê-lo preso na cruz. Imagine a dor dela. Mas imagine, diante da dor dela, Jesus é um filho que cuida da mãe, que não quer deixá-la sozinho. Olha que Deus misericordioso e grandioso. Enquanto tem tantos filhos que não têm paciência com a mãe, em saúde, vão lá e deixam a mãe no asilo, ou ignoram a mãe, Jesus no seu sofrimento é diferente. Ele vai lá e entrega ao seu discípulo amado. Que cuidado, que humanidade. Na sua dor, ele não olha para si, Jesus não é egoísta, mas ele está preocupado com a multidão, com aquele que está do lado, mas também com aquela que chora aos pés da cruz. Mas quando nós aprofundamos na teologia de João, isso traz uma mensagem muito forte, porque pensar mulher, ele não diz mãe, ele diz mulher, eis aí o teu filho, nós podemos pensar a nova criação. Porque Jesus é o novo Adão, e Maria é a nova Eva. Quando a gente soletra Eva de trás para frente, como fica? Cheia de graça. O Senhor é contigo, diz Lucas no seu Evangelho. Então, esse mulher é apontar que Maria é a mãe de todos os cristãos, é a mãe do novo povo de Deus. Porque no pecado original, quando Eva induziu Adão a pecar, vou colocar esse induzir entre aspas, quando vem o pecado original, se por Eva o pecado entrou no mundo, por Maria veio-nos a salvação. E quando a gente pega o livro de Gênesis, a gente vai ver que Eva significa a mãe da humanidade. Então Maria, essa nova Eva, Eva de trás para frente, ave, fazendo assim um entendimento teológico, ela é aquela que gerou o novo Adão e nos vem a vida eterna. Se lá no jardim o homem e a mulher perdeu a salvação e vieram a morrer,
agora a salvação nos é dada e retomamos a nossa vida eterna. Por isso que a cruz é a nova árvore da vida. Então Maria é a nova mulher, Jesus o novo Adão e a cruz a nova árvore da vida. Por isso que Jesus, nós vamos festejar a ressurreição no dia de domingo. E Deus começou a fazer todas as coisas no primeiro dia da semana. Então Jesus refaz toda a criação. Jesus refaz toda a criação. Por isso que nós cristãos guardamos o dia de domingo. Porque, como nos ensina Paulo, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Amanhã nós vamos estar cantando solenemente isso na vigília pascal. Então Maria é aquela que une a seu filho. Porque o homem e a mulher, o humano, antes do pecado original, nós temos o humano. Nós temos a humanidade. Que depois do pecado começa a culpa, não é mesmo? Ah, foi a mulher que tu me destes. E a mulher culpa a serpente. Agora não, a serpente é esmagada e a humanidade recupera a sua condição primeira. A humanidade recupera a sua condição primeira. Somos redimidos no sangue do Senhor. Ensina São Paulo. Ensina São Paulo. A próxima palavra do Senhor diz: tenho sede. Tenho. É significativo essa palavra do Senhor. Podemos compreendê-la em dois viés. Primeiro, ter sede é algo natural, não é mesmo? Quantas vezes a gente faz uma atividade física e a gente sente sede, a garganta seca, não é mesmo? Durante a via sacra, quantos de nós ainda estamos com a garganta seca? Mas, meus irmãos, o ato de Jesus também dizer tenho sede, ele volta lá ao Salmo 69. Interessante que na cruz, Jesus retoma a sua fé. Jesus retoma a sua fé. Diante do sofrimento, quantos salmos, 2 salmos em especial, vêm à sua mente? Salmos estes que provavelmente ele tem aprendido na sinagoga, naquelas vezes em que ele ia peregrinando a Jerusalém. A gente medita uma das dores da Virgem, que ela ficou preocupada quando perdeu o filho Jesus no templo, estavam em peregrinação. Quantas vezes Jesus ia a Jerusalém, desde menino, como essas crianças aí foram brincando, um veio com um carrinho, com Jesus também não foi diferente. Quantas vezes o Senhor foi levado ao templo, com Nossa Senhora e São José. Quantos cantos ele aprendeu, isso é sinal que a catequese dele foi muito boa. Olha aí, pais, catequizem bem os seus filhos, para que nos sofrimentos eles voltem a esta catequese e aprendam que tem um Deus que ama, misericordioso. E diante da cruz, ele volta ao Salmo 69. E o Salmo 69 é um salmo de esperança. É um lamento do rei Davi, em que diante dos sofrimentos o rei murmura, mas tem a confiança de que Deus irá salvar. Sobretudo o versículo 4 diz assim: esgoto-me de gritar, minha garganta queima, meus olhos se consomem esperando por meu Deus. E esperando por meu Deus. Então esse ato de dizer tenho sede, tem uma intensidade. Ele volta a este salmo, retomando as escrituras, mas com confiança no Pai. Lembra? Do primeiro domingo da Quaresma, eu partilhava com vocês a homilia da Santa Missa e dizia que Jesus não cedia às tentações, mas ele tinha uma qualidade. Ele era seguro da sua missão. Ele era seguro da sua missão. Meus irmãos, vocês são seguros da fé cristã que receberam? Tem certeza?
Acho que vocês podem ir para casa pensando se tem certeza. Diante do martírio, do sofrimento, vocês seriam capazes, de fato, de testemunhar Jesus? Porque às vezes a gente diz sim, mas a igreja, a esposa do Senhor, quando nos orienta, quando nos instrui, o que nós fazemos? Dizemos o seguinte: nossa igreja é anacrônica, a igreja é ultrapassada. Será que de fato, obrigado, somos capazes, diante do sofrimento, diante da nossa garganta seca, em que esgotamos de gritar como o salmista, de testemunhar Jesus, não com os lábios, mas com o coração? Tenho sede. Mas ter sede, para além de uma dimensão espiritual, tem uma dimensão humana. Por quê? Quando sofremos um acidente de carro, lá na autoescola a gente aprende que se o acidentado pede, o padre está aqui, é meio perigoso falar acidente de carro, né, padre? Quando alguém está ferido com um acidente de carro, leva uma pancada, a primeira coisa que pede é o quê? Dá água. E a gente na autoescola é orientada a não? Aí ela acenou lá, não. Porque ter sede é sinal de hemorragia interna. Sabiam disso? Eu descobri isso hoje, pesquisando. Fiquei umas 2 horas meditando, né, Padre Sebastião, o sermão. E interessante para vocês verem, tamanha era a dor do Senhor. Isso é sinal, são as últimas palavras, que ele já estava com a hemorragia profunda. Tenho sede. E o Salmo 69 vai dizer que tenho sede, mas zombaram de mim e me ofereceram vinagre. E o Evangelho de João vai dizer que o Senhor o ofereceram vinagre, uma esponja, vai dizer um risope. Risope é um ramo, mas podemos pensar também como uma esponja embebida de vinagre. Vinagre arde na ferida, né? Aumenta ainda mais a dor. Mas esse ter sede é significativo, porque também nós temos sede. Lembre aquela mulher no poço: dá-me de beber desta água. Ele é a água pura pelo Evangelho de João que sacia a nossa sede. Quais é a sede, meus irmãos, que você, que eu tenho? Qual é essa sede existencial que a água física não mata? Temos sede, mas a sede do Senhor cura a nossa sede. Ele é a fonte de água viva, é a água que nos sacia. Quinta palavra, o Senhor diz: meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Este salmo que o Senhor diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele está em consonância também com o ter sede, porque novamente Jesus retoma a oração, o lamento do salmista, mas agora retomando o Salmo 22, que nós cantamos domingo de Ramos, que nós meditamos hoje. E este salmo, o Senhor clama. Às vezes a gente pensa, eu pensava muito isso quando estava na minha comunidade de origem, perguntava à minha mãe, perguntava à minha avó, elas também não sabiam responder, e ficava todo mundo na dúvida. Eu ficava parando e pensando: meu Deus, Jesus ficou abandonado pelo Pai. Que Pai é este? Às vezes eu questionava, mas de repente, isso era desatenção também no próprio salmo que era cantado, né? Esse ato de invocar o Salmo 22, o Senhor clama e reza,
E quando a gente olha o Salmo 22 é uma prece, um lamento de um justo inocente, mas que tem no coração uma profunda ação de graças e confia na libertação esperada. Por isso dizer, meu Deus, por que me abandonastes? É uma profunda entrega de Jesus ao Pai. Porque, assim como o salmista clama, que a princípio sente abandonado, ele espera e confia que o Senhor, bondoso e justo, também o libertará. Jesus tem essa confiança. No sofrimento, no drama, na dor da carne, ele confia e espera no Pai. Ele abandona por completo ao Pai. O Pai o ama. Quem vê a mim, vê o Pai, pois eu e o Pai somos um, como nos ensina João. Prosseguindo, a sexta palavra, tudo está consumado. Tudo está consumado. Esta meditação, vemos finalmente um primeiro momento da missão de Jesus consolidada. Jesus foi o Filho amado que obedeceu em tudo. Obedeceu sereno e forte, obedeceu o bom Jesus. Nós cantamos. Desde a sua descida do céu, a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, por ação do Espírito Santo, Jesus foi obediente ao Pai, à sua missão. O Senhor foi uma criança como as outras, seguiu os ensinamentos de seus conterrâneos, andou com sua gente, gritou, amou, sorriu, sentiu raiva, chorou. Qual que é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Ele foi humano. E o povo, na sua piedade popular, diz que quando estamos morrendo, vemos toda a nossa vida à nossa frente. A piedade popular, não sei aqui em Governador Valadares, mas eu que venho do interior de Aimorés, o povo diz assim, olha, quando a gente está morrendo, ou para morrer, se a gente tem um pouco de lucidez, para dizer consciência, a vida é como um filme resumido, passa tudo à nossa frente. Imagine o Senhor, vendo toda a sua boa obra, toda a sua missão, e Ele dizendo, está tudo consumado. A missão salvadora, afinal o Filho salva, foi cumprida. Foi cumprida. Mesmo que foi concluída em tamanha dor, está tudo consumado. Não ficou nada para trás. Não ficou nada para trás. Tudo está pronto, acabado. A vida de Jesus foi perfeita. Foi uma obra de louvor e gratidão, meus irmãos. Ele guardou a sua serena majestade na hora da sua morte. Como uma ovelha mansa, conduzida ao matadouro, ele vai. É conduzido pelos carrascos e agora, no alto da cruz, diz, tudo está consumado. Quisera nós, e se Deus quiser vamos conseguir, com a ação do Espírito Santo, que no final da nossa vida, nós também olhemos e dizemos, tudo está. Peçamos ao Espírito Santo isso. Que nós tenhamos essa sabedoria, essa maturidade. Para que quando brotar um câncer nas nossas entranhas, e a gente vê que não tem cura, a gente não lamentar, brigar com Deus, mas viver a nossa paixão. Por mais duro que seja isso. Diante da perda de alguém, a gente não lamentar, mas confiar. Ser cristão exige isso.
exige respeitar. Ser manso não é ser bobo, ser manso, mas confiar, saber esperar e esperando, confiando. Imagine Jesus no seu sofrimento que passou, ele não se revoltou. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Se for da vontade do Pai. E suando sangue, ele assume. Porque impera não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Isso é um tapa de luva no nosso mundo pós-moderno. É um tapa de luva, inclusive, em nós cristãos. Porque às vezes, se pudéssemos mudar o Pai Nosso, nós não rezaríamos, seja feita a vossa vontade, mas seja feita a nossa. Porque nós, é algo quase inato na nossa sociedade atual, em sermos egoístas, individualistas, a subjetividade impera em nós. E Jesus confia plenamente, e nessa confiança conclui a sua missão. A última meditação, a última palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Certa vez na vida de Jesus, ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era um homem livre, despojado, que valorizava a presença daqueles que estavam à sua frente, os seus amigos. Ele era um homem inteiro. Tamanha é esta entrega, esse despojamento, que ele entrega o próprio Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Tudo pertence ao Pai. Até mesmo ele devolve o seu Espírito. Numa liberdade, naquele sofrimento, ele não se prende, mas devolve livremente o Espírito. Espírito este que se encarnou, tomou a forma humana, assumiu em tudo a nossa humanidade. Espírito esse que assumiu carne, psiquismo, isto é, nossas emoções. Jesus é consciente até o fim que tudo é do Pai. E Ele devolve e entrega ao Pai o teu Espírito. Que nós, diante da hora da nossa morte, saibamos também entregar o nosso Espírito, agradecendo a Deus diante da nossa missão, não ficando preso, não, Senhor, deixa eu viver mais um pouquinho. Não. Quando nós olhamos para a paixão do Senhor, nós somos convidados a contemplar também a nossa paixão e também a nossa morte. E para encerrar este sermão, e foi essa homilia, eu fico pensando, sobretudo, um dos sacramentos, Padre José Sebastião, que mais me marcou quando eu estudava, era o sacramento da unção dos enfermos. Por quê, meus irmãos? O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento que nos aproxima do Cristo sofredor. E fez com que eu olhasse para a morte de outra forma. Porque eu, vocês, nós não somos diferentes, queremos ressuscitar. Queremos? Querem ressuscitar, povo de Deus? Ah, eu também quero, se Deus quiser. E morrer? E morrer? Nós, no nosso tempo,
a gente tem muita dificuldade com a morte. Querem um exemplo disso? Quem já está com os fios brancos, maduros, que já passou dos, vou colocar 50 da meia-idade, antes de nós sermos objeto comercial das funerárias, né? Dessa briga louca. A morte era lidada pelos meus avós, pelos meus bisavós, de uma forma muito próxima. A pessoa morreu, arrumava os meninos e vamos lá passar a noite, velar. Eu ainda peguei um pouco isso. Meu pai, há um tempo atrás, era mais piedoso do que hoje. E falava, eu com uns 8, 9 anos, velei meus tios, bisavós, avós, quase todos. Não, bisavós quase todos, os avós ainda estão vivos. A gente ia para lá e virava à noite. Se foi morte, como dizem, matada ou morrida, o que foi? A gente virava à noite. E não tinha problema com a morte, não. O problema era com o nascimento. Ensinava-se, quantos de vocês aprenderam que vocês vieram da cegonha, não é mesmo? Vieram do pé de repolho, não é mesmo? Fui lá, achei no pé de repolho. A Marilene Chauí vai dizer essa dificuldade da relação com a morte, é uma filósofa interessante. Então, em relação ao nascimento, usava-se toda uma metáfora, as crianças não sabiam como é que nascer. Mas para morrer, todo mundo sabia, ia lá, velava, né? Ajudava a carregar o caixão, que é uma obra de misericórdia. Hoje não. Hoje, a criançada, nós também sabemos de tudo como nasce. Graças a Deus, sabemos muito bem. Mas, em relação a morrer, virou estrelinha. Velório, Deus me livre. Ezequias, que dificuldade. Às vezes a gente chega para celebrar as Ezequias e a gente encontra dificuldade de achar uma alma piedosa para ajudar o padre e o seminarista a sustentar o canto. Maqueia todo o drama da morte, não é mesmo? E os cristãos vão corrompendo com isso. Porque há muitas igrejas que pregam uma salvação, um Cristo milagreiro, mas para atrair, trai esse Cristo que nós celebramos na Sexta-feira Santa. E aí nós vamos ofuscando a morte, e aí nós vamos tendo dificuldade com elas. Aí nós queremos malhar muito o corpo para ficar bonitão, saradão. O seminarista também faz academia, gente. Não é ruim fazer academia, não. Mas que nós vamos apegando a isso, vamos distanciando essas coisas. Queremos tirar os cemitérios dos centros das cidades, nos lugares, né, que tem, a gente vê muito isso. E se faz um gramado bonito e fala, o jardim da saudade. Nada que lembre a morte. Porque a morte é estranha a nós. E aí quando a igreja vem anunciar a paixão, morte e ressurreição de Jesus, muitos falam que a igreja está ultrapassada. Nós temos dificuldade em lidar com a morte. Muita dificuldade. E aí, falar em morrer, quem quer? Ninguém. Ninguém quer morrer. Só, meus irmãos, que nós entendemos a morte, até mesmo como um milagre, nós cristãos, de que diante do sofrimento, e aqui, eis uma questão que às vezes passa desapercebido na catequese, e eu vou encerrar com ela, que se nós queremos ressuscitar com o Cristo, nós vamos, e antes de morrer, vamos viver na nossa carne a paixão. Vamos sofrer na nossa carne com o Senhor. E aí, no desespero, é hora de olhar para o bom Jesus. Pedir força a Ele. Pedir força a Ele. Por isso, quando eu estudei o sacramento da unção dos enfermos, me chamou muita atenção quando este sacramento ensina que no nosso sofrimento,
nós vivemos a paixão do Senhor. E que quando o sofrimento é grande, e que a morte pode ser um milagre, que nos alivia do sofrimento. E São Francisco de Assis e tantos outros santos tinha tanta clareza que eles chamavam irmã morte. Porque a morte já não nos fere mais. Ó morte, onde estás? É inaceitável, meus irmãos, um cristão que tem medo de morrer. Porque se a gente prega tanto a ressurreição, se o centro da nossa fé é a ressurreição, por que tanto drama? Por que tanto assombramento com essa que já não nos assusta mais? Devemos ter horror ao pecado, porque o Senhor, na sua morte, cessou a nossa morte. Ou seja, no dia do nosso batismo, nos é dado a garantia da vida eterna. Nós somos alvejados no sangue do Senhor. Por isso, cabe a nós assumir mais comprometidos o nosso batismo e parar de mimimi como crianças pirracentas na hora de lidar com o sofrimento e com a morte. Isso não é uma atitude de ser cristão. E aí alguns podem argumentar, mas seminarista, o senhor está com saúde, o senhor está com vigor, mas quantos enfermos, e eu tenho experiência dentro da minha casa de gente fazendo tratamento de câncer, que já disse, eu só entendi a paixão do Senhor quando eu entrava numa quimioterapia e sentia Ele presente comigo. Quando a rádio queimava a minha veia, eu entendi a sede de Jesus na cruz. E quantos irmãos e irmãs, que tamanha é a fé, que mesmo no sofrimento, oferecem suas dores pela igreja e pela sua própria salvação. Um exemplo concreto, Santa Teresinha, uma ferida na perna que doía, mas ela ofertava essa dor para aqueles que estavam em missão, para que onde ela não pudesse chegar, afinal ela estava na clausura, ela oferecia a dor daquela perna para aqueles que estavam sofrendo. O cristão não se prende na dor, ele a transforma em oferta agradável a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, vamos cantar uma bela canção, apenas um refrão, pensando hoje no lamento do Senhor, diante dos nossos sofrimentos, e que nós tenhamos esse sofrimento na nossa consciência, sobretudo quando a gente cai, peca, nos momentos difíceis. Por isso, feche os seus olhos neste momento, e faça uma oração ao Senhor, agradecendo Ele por Ele por ter nos salvo, para que a sua paixão e morte também possa nos dar força, para a gente ter horror ao pecado, e que também nas nossas fraquezas, possa o Senhor ser o nosso consolo, nos nossos momentos de sofrimento, nos dramas que a vida nos impuser, tenhamos nós a esperança, e o Cristo, o bom Jesus diante de nós.